Em 1879, um jovem de apenas 16 anos partiu da fazenda de seu pai em direção a Detroit. Naquela época, os únicos meios de transporte disponíveis eram os trens ou as carruagens puxadas por cavalos. Os primeiros automóveis eram vistos principalmente como máquinas de corrida para os privilegiados. No entanto, esse jovem empreendedor estava prestes a mudar o curso da indústria automobilística tal como a conhecemos hoje. Após 35 anos desde sua chegada em Detroit, metade de todos os automóveis do planeta ostentavam o seu nome. O nome desse jovem era Henry Ford, que se tornaria um dos homens mais ricos da história americana. Esta é a história inspiradora de Henry Ford. Henry Ford nasceu na fazenda de seu pai em 30 de julho de 1863, em Deer Arbor, Michigan, nos Estados Unidos. Seu pai, William Ford, possuía uma fazenda onde todos na família moravam e trabalhavam. Sendo o filho mais velho de 6 crianças, esperava-se que Henry assumisse os negócios da família. No entanto, ele não era nada parecido com seu pai, e nunca teve interesse nos negócios. Naquela época, a agricultura era intensiva em trabalho, lenta e rigorosa. Embora Henry fizesse o seu melhor para ajudar na fazenda, ele odiava a ideia em si. Eu nunca tive nenhum amor particular pela fazenda, era a mãe na fazenda que eu amava, disse Henry Ford. Como a maioria das crianças de sua idade, Henry não gostava de ir à escola e nunca passou do 8º ano. Ele preferia aprender as coisas em seus próprios termos, desde jovem, ficou muito interessado em mecânica. Essa curiosidade por máquinas o levou a estudar cada peça de maquinário que encontrava. Aos 12 anos, seu pai lhe deu um relógio de bolso, e depois de brincar com seus mecanismos, ele aprendeu a desmontá-lo e montá-lo novamente em questão de minutos, assim como os relógios de seus amigos e parentes. Mais tarde, ele ganhou fama como reparador de relógios e começou a consertar relógios para pessoas do bairro. Quando Henry completou 13 anos, ele teve seu primeiro contato com uma máquina a vapor durante uma visita escolar a uma das empresas de Detroit. Foi quando sua paixão por mecânica se tornou uma obsessão, e nos próximos anos, isso se tornou seu novo hobby. Aos 15 anos, ele havia construído sua primeira máquina a vapor. No entanto, sua vida deu uma reviravolta quando Henry perdeu sua mãe, Mary Ford, para uma doença repentina. Henry tinha um vínculo profundo com sua mãe, e era mais próximo dela do que de qualquer outra pessoa na fazenda. Arrasado por sua perda, seu ódio pela fazenda se intensificou. Ele começou a procurar uma maneira de escapar de sua situação, pois a fazenda trazia muitas lembranças de sua querida mãe. Depois de completar 16 anos, Henry Ford deixou a fazenda de seu pai e partiu para Detroit em busca de novas oportunidades. Naquela época, as únicas formas de transporte eram os trens ou as carruagens puxadas por cavalos, e os primeiros automóveis eram vistos principalmente como máquinas de corrida para os ricos. Aos 19 anos, Ford retornou para sua casa em Deer Arbor e começou a trabalhar como engenheiro em uma fábrica de máquinas de Detroit. Ele continuou a aprimorar suas habilidades técnicas e a aprender sobre os avanços em engenharia mecânica e elétrica. Sua determinação e conhecimento crescente chamaram a atenção de seus superiores, e ele foi promovido a engenheiro-chefe em pouco tempo. Em 1891, Henry Ford se casou com Clara Alla Bryan, e juntos tiveram um filho chamado Edsel. Durante esse período, Ford continuou a se dedicar ao seu trabalho e a buscar seu sonho de criar um automóvel acessível para as massas. Ele acreditava que os automóveis poderiam transformar a sociedade, proporcionando mobilidade e liberdade para as pessoas. Em 1896, Ford construiu seu primeiro carro experimental, chamado de quadriciclo, em sua oficina de fundição. Era um veículo simples, com motor a gasolina de 2 cilindros, montado em um chassi de madeira. Considerado um gênio para a época, Henry Ford iniciou sua jornada na Detroit Automobile Company em 1899. Com a falência da Detroit, os acionistas reconheceram o potencial de Ford e decidiram financiá-lo na criação da Henry Ford Company. No entanto, Ford acabou se desligando da empresa que levava seu nome, e esta foi renomeada como Cadillac.
Sem emprego, Henry Ford embarcou em uma jornada nas pistas de corrida para promover os carros que ele mesmo construía, mantendo-se em evidência no mercado. Suas vitórias atraíram investidores para seu maior empreendimento, um negócio que mudaria não apenas a indústria automobilística da época, mas também o mundo como um todo. Após alguns aprimoramentos e testes, Ford decidiu iniciar sua própria empresa automobilística. Em 1903, Henry Ford fundou a Ford Motor Company, com o objetivo de produzir carros acessíveis e confiáveis. Seu primeiro modelo de sucesso foi o Ford Model T, lançado em 1908. O Model T tornou-se um marco na indústria automobilística, sendo o primeiro carro produzido em larga escala por meio de um processo de fabricação eficiente e inovador, conhecido como produção em massa. Ford revolucionou a fabricação de automóveis ao introduzir a linha de montagem, onde os trabalhadores realizavam tarefas específicas em uma esteira rolante, permitindo uma produção mais rápida e eficiente. Essa abordagem reduziu significativamente o tempo de produção de um carro, e consequentemente seu custo. Graças à visão e inovação de Henry Ford, o Ford Model T tornou-se extremamente popular e acessível para a classe média. O carro oferecia confiabilidade, facilidade de condução e manutenção, além de um preço acessível. A demanda pelo Model T cresceu rapidamente, e a Ford Motor Company se tornou uma das principais fabricantes de automóveis do mundo. No entanto, Henry Ford não estava satisfeito apenas em produzir carros. Ele tinha uma visão maior de transformar a sociedade por meio da indústria automobilística. Ford implementou práticas inovadoras em sua fábrica, como salários mais altos para os trabalhadores e uma jornada de trabalho de 8 horas, visando melhorar a qualidade de vida dos funcionários e incentivar o consumo de seus próprios produtos. Henry Ford também era conhecido por suas opiniões controversas e às vezes polêmicas. Ele era um defensor do antissemitismo e chegou a publicar uma série de artigos anti-judeus em seu jornal, The Dearborn Independent. Essas visões preconceituosas geraram críticas e controvérsias ao longo de sua vida. Apesar de suas opiniões controversas, Henry Ford deixou um legado duradouro na indústria automobilística. Durante as primeiras décadas do século XX, a Ford Motor Company continuou a inovar e expandir sua produção. O Ford Model T se tornou um símbolo da era automobilística e teve um impacto significativo na sociedade. No entanto, à medida que outras empresas automobilísticas surgiram e avanços tecnológicos foram feitos, a Ford Motor Company começou a enfrentar a concorrência acirrada. Em 1927, a produção do Model T foi encerrada, dando lugar a modelos mais modernos e avançados. Henry Ford passou os últimos anos de sua vida dedicando-se a projetos filantrópicos e à administração de sua empresa. Ele deixou a posição de presidente da Ford Motor Company em 1945, transferindo o controle para seu filho Edsel Ford. Henry Ford faleceu em 7 de abril de 1947, aos 84 anos, deixando um legado duradouro na indústria automobilística e no desenvolvimento da produção em massa. Após a morte de Henry Ford, a Ford Motor Company continuou a crescer e expandir seu alcance global. Ao longo das décadas seguintes, a empresa lançou uma variedade de modelos de sucesso, tornando-se uma das principais fabricantes de automóveis do mundo. Você já ouviu falar sobre o Fordismo? O Fordismo foi um sistema de produção em massa desenvolvido por Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, no início do século XX. Ford foi um dos pioneiros na adoção de técnicas de produção em massa para fabricar automóveis de maneira mais eficiente. O sistema fordista era baseado em algumas características-chave. Produção em massa. Ford implementou uma linha de montagem, onde os trabalhadores realizavam tarefas especializadas em estações de trabalho fixas, permitindo a produção rápida e contínua de veículos. Padronização. Ford buscou padronizar ao máximo os componentes dos automóveis, simplificando os processos de fabricação e montagem. Salários mais altos. Ford adotou a política de pagar salários mais altos para seus funcionários, acreditando que isso incentivaria a produtividade e a lealdade dos trabalhadores. Redução do tempo de produção. Através da linha de montagem e da padronização,
Ford conseguiu reduzir significativamente o tempo necessário para fabricar um carro, tornando-o mais acessível para o consumidor médio. Quanto à frase atribuída a Henry Ford, existe uma curiosa explicação relacionada a isso. Dizem que quando Ford lançou o modelo T, em 1908, ele teria afirmado: "Você pode ter qualquer cor, desde que seja preto." Essa declaração é muitas vezes interpretada como uma indicação de que Ford decidiu produzir o modelo T apenas na cor preta. No entanto, é importante observar que, embora a Ford tenha produzido a maior parte dos veículos modelo T na cor preta, inicialmente foram oferecidas outras cores. No entanto, a pintura preta foi escolhida posteriormente porque secava mais rápido, acelerando o processo de produção. Hoje, a Ford Motor Company continua a ser uma das principais empresas automobilísticas, com uma ampla gama de veículos que atendem às necessidades e preferências dos consumidores em todo o mundo. A empresa tem se adaptado às mudanças tecnológicas e aos desafios ambientais, investindo em veículos elétricos e tecnologias de condução autônoma. O legado de Henry Ford está presente não apenas na indústria automobilística, mas também na forma como a produção em massa e a eficiência na fabricação foram aplicadas em outros setores. Seu impacto na sociedade continua a ser sentido até hoje, e sua visão de tornar os automóveis acessíveis para as massas trouxe mudanças significativas no estilo de vida e na mobilidade das pessoas ao redor do mundo. Esse foi um breve resumo da história de Henry Ford, que fundou a Ford Motor Company, a pioneira no setor automobilístico, sendo a primeira a fabricar veículos em grande escala e deixando uma marca duradoura na história da indústria com um método reconhecido como Fordismo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo com mais uma história real sobre o mundo automotivo.